Lúcia Xavier é uma das principais lideranças brasileiras do movimento de mulheres negras. Há aproximadamente 30 anos fundou um grupo no Rio de Janeiro chamado Crioula, junto com várias outras mulheres, entre elas a Jurema Werneck, que hoje, há 1 ou 2 anos, é a diretora da Anistia Internacional no Brasil. E nesses anos, Crioula tem sido uma espécie de referência para um monte de lutas ligadas à questão das mulheres negras, ligada à temática racial no Brasil, não só das mulheres negras especificamente, ligada à temática da religiosidade, ligada à temática da saúde. Então a Lúcia tem aí montes de passagens e de pontos de conexão. É diferente de alguém que pode ter assim, uma militância no movimento de mulheres negras e foca e mergulha nisso. Ela é uma mulher da se espraiar pelo planeta Terra. Fez várias viagens internacionais representando e explicando a questão da temática das mulheres negras. Tem ido muito para o Peru, tem feito conexões com grupos de América Latina, de mulheres de América Latina, e sempre levando essa perspectiva. Ela, por exemplo, fala sobre violência, levando em conta, olhando, incorporando o olhar, por exemplo, de uma mulher negra que não dorme nunca antes de seu filho chegar. E outro dia ela me disse, quando uma mulher negra diz que não dorme quando seu filho não chega, é porque ela não dorme mesmo. Eu sou Lúcia Maria Xavier de Castro, mais conhecida como Lúcia Xavier. E como pergunta Heloísa, né, como eu virei Lúcia Xavier, eu acho que nasci Lúcia Xavier. E fui experimentando ao longo da vida as possibilidades de enfrentar o racismo a partir de outra perspectiva, talvez, né? Daí, por isso, se achar tão importante que exista uma Lúcia Xavier, né? Bom, eu sou filha de uma doméstica com um radialista que morre muito cedo, pouco antes de completar 30 anos, 30 e poucos anos, e uma mãe com muitas debilidades e cria 3 filhas. Cria essas 3 filhas como basicamente quase todas as mulheres negras da sua época. A partir do apoio dos seus familiares, dos familiares do meu pai, e também daquela extensão política afetiva que era as patroas, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente na nossa vida, ela controlava as nossas vidas profundamente, nos animava, nos ensinava o gosto da leitura, do cinema, eu chamaria do mundo das artes. Para mulheres como nós, muito pobres, nós tínhamos muito acesso a cinema, a livros, uma literatura que nem sempre era clássica, mas também não deixava de ser uma leitura importante daquilo que chegava às nossas mãos, né? Eu começo a minha militância já no finalzinho da minha adolescência, com 18, 19 anos, não que eu não tenha nunca me envolvido em outras coisas, mas eu não dava esse nome, nem tinha esse título, né? Então eu já tenho uma passagem complicada no início do fim da minha adolescência, porque eu tinha um envolvimento com um amigo, com leituras marxistas, leituras da realidade que a gente vivia naquela época, e a diretora da escola percebeu que a gente lia sempre uns jornais, um jornal que mais tarde conheci um dos seus jornalistas mais importantes, que foi Tim Lopes, que escrevia sobre essa realidade, assim como também o jornal do Sindicato dos Ferroviários e outros. E nessa ela descobriu que a gente tinha uma leitura diferente daquela que a escola adotava, né? Então ela nos convidou para uma conversa para dizer que aquela leitura poderia nos levar para outros lugares e que ela não queria mais que a gente estivesse envolvidos com essa leitura.
Eu era uma jovem que trabalhava num escritório nessa época. Eu começo a trabalhar aos 14 anos e nesses meus 18 anos eu já estou trabalhando num escritório de uma pessoa que tinha muitas funções, que construía desde piscina a vender imóveis. E esse rapaz era um guarda ferroviário da Rede Ferroviária Nacional. Então, na verdade, nós éramos muito amigos e trocávamos toda essa literatura que na época era muito proibida. Mas nesse período eu também me envolvo com um grupo cultural, um grupo de jovens que circulavam pela cidade, nas praias e nos bailes funk da ocasião. E é com esse grupo jovem que eu conheço um grupo de negros da Cidade de Deus, chamado Acorda Crioulo. E é lá que eu inicio a minha militância. Eu chamaria essa militância que marca a minha trajetória política, num grupo que discute a questão racial, o racismo, seus efeitos, mas também está envolvido com uma série de questões relacionadas à saúde, à mobilidade, ao transporte, às condições de vida e habitação da Cidade de Deus. Eu não morava na Cidade de Deus, eu morava na Tijuca, numa casa de cômodos, né, numa famosa cabeça de porco. E eu ia sempre a esse lugar para as reuniões e de lá a gente passava a tarde no envolvimento que esse grupo já tinha nessa região. De lá eu já entro na universidade na década de 80, em 1980, passo um ano fora, porque eu inicio a universidade na UF, vou para campus, numa escola de serviço social que tem lá até hoje, e volto em 81 de vez para o Rio de Janeiro, para o UFRJ, onde eu termino a minha graduação. E nesse trajeto, nesse espaço de tempo, eu também migro para o IPCN, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, que era na época a organização mais forte e mais reconhecida, tanto no Brasil quanto no Rio, de ação contra o racismo. Lá eu faço parte de um grupo de oposição à direção daquele lugar e nessa época também eu começo a minha vida profissional. Então eu vou trabalhar na área da habitação, da onde eu fiz boa parte dos meus estágios, na favela Marcílio Dias, e de lá eu migro para um trabalho com meninos de rua, que esse sim vai marcar praticamente toda a minha vida, não só Desculpa, eu me emocionei agora. Eu vou melhorar. Não só por causa daquela realidade, mas também porque falava um pouco da minha própria história. Não necessariamente uma história de alguém abandonada ou deixada à própria sorte, mas de uma realidade que era basicamente a realidade da população negra. Essa realidade que a gente via nos bairros e na rua estava presente, com dezenas de famílias vivendo na rua. Eu já começo esse trabalho na década de 80, no início da década de 80. Depois, em 86, eu vou fazer parte desse projeto. Um projeto que lidava basicamente com meninos no centro do Rio de Janeiro. E
É nesse projeto que eu acho que estruturo todo o meu modo de pensar a política, a ação política, ao modo de pensar justiça. Não só por causa da empatia que eu crio com esse grupo, mas porque elas acabam abrindo diferentes processos de inserção, tanto de conhecimento quanto de possibilidade de ação, né? Eu já estou no final da década de 80, né? Eu começo esse trabalho em 86. É um trabalho que me emociona, onde eu vou conhecer a morte, não a morte de alguém doente, mas a morte de alguém assassinado. É também onde eu vou me desenvolver profissionalmente, pensando metodologias, formas de ação para crianças que eram muito pequenas, crianças de 2 a 14 anos. É também ali que eu vou olhar as mulheres. Oi? Na rua. Eu vou olhar as mulheres, não as mulheres... Não que eu não visse as mulheres, mas é ali que eu vou ver o quanto a gente produz desigualdades para mulheres a partir do processo de educação, de assistência. É ali que eu vou ver que a gente molda as pessoas a partir daquilo que a gente pensa que elas são, né? E isso está tão ligado ao racismo, e quando Silvia fala a Lúcia é uma militante do movimento negro, possivelmente essa ainda é uma questão que precisa ser analisada de diferentes pontos de vista, né? Hoje, ser uma ativista do movimento negro é basicamente ser uma ativista de diferentes processos, por isso ela disse que eu tinha diferentes inserções. E essas inserções são marcadas basicamente porque o racismo nos obriga a olhar as pessoas como elas são, inteiras, e inseridas no processo. E a rua era a mesma coisa. Você não estava lidando com alguém só com fome, ou alguém sem habitação, ou alguém oprimido pela violência, você estava lidando com alguém expurgado dos processos da vida social, alguém cujas redes foram quebradas, alguém que não tinha voz, alguém que não podia se manifestar diante desses processos. Alguém que, inclusive, precisava recriar condições de vida num espaço hostil. Espaço hostil para mim, né? Mas não para elas, que na medida das suas possibilidades construíam lá tudo. Casamentos, aniversários, festas, música, tudo que você podia imaginar, a rua produzia. E produzia interação social que não tinha fora, lógico, uma interação também bastante violenta, mas precisa para a sua sobrevivência, né? Então as crianças sabiam onde comer, sabiam onde tomar banho, sabiam onde buscar doce, sabiam onde buscar brincadeiras. Quer dizer que aquele centro, aquele espaço, que era um espaço de poder, de muitas condições, davam a elas a possibilidade de vida, mais do que as regiões onde elas moravam, né? Porque essa ideia que a gente tem da periferia, ela é basicamente olhando o centro, mas se você olhar o lugar onde ele é um lugar que potencializa a capacidade daquelas pessoas de encontrar meios para si mesmo, né? Para dar a volta por cima. Porque essa ideia da periferia é isso mesmo, não é deixar na periferia, é deixar sem nada, né? Estar na periferia significa se comunicar com o meio, mesmo quando o meio ou a borda dialogam, né? Mas a periferia não tem nada, né? Então você tem um vizinho que, se tiver um ovo, não pode te emprestar, senão vai faltar para ele. Mas no centro, ali, as capacidades de buscar as condições de vida eram muito profícuas.
elas só perdiam para uma excessiva violência. Uma violência policial, uma violência dos habitantes da cidade, daqueles que, diante da vulnerabilidade, se sentiam capazes de comprar sexo de crianças, de molestá-las, de, enfim, trazer outros processos para além daquele lugar mesmo. E isso me emociona também porque eu consigo contar as vitórias que esse campo me proporcionou, né? Enquanto cidadã, enquanto pessoa. Não que eu ganhasse dinheiro, não era absolutamente nada disso, mas é ali também que todo o trabalho que nós construímos vai se tornar um trabalho visível, que nós somos capazes de tocar e dizer: aqui eu ajudei, até aqui eu fiz, até aqui eu participei, né? Nós estamos também em plena mudança constitucional, né, da reforma da Constituição de 88, que gera reformas na Constituição do Estado e na Lei Orgânica Municipal. Então, esse grupo da qual eu também fazia parte foi capaz de interferir em todos esses processos. Nós destrinchamos o Estatuto da Criança e do Adolescente para cada grupo de igreja, de bairro, de associação de moradores, de escola nesse estado, para contar o que seria, por que seria daquele jeito, qual era a vantagem que o Estatuto trazia, o que significava cidadania para criança e adolescente e que possibilidades aquela legislação constituiria daí para frente, né? Nós construímos leis e processos que mudaram essa vida, a vida da criança. A vida que a criança tem hoje tem a ver com esse resultado. Em que pese que a violência não terminou, nem desigualdades, nem iniquidades, mas isso, para quem via um jovem entrar por um roubo de laranja aos 12 anos e aos 18 anos ele ser transferido para um presídio, isso faz muita diferença, né? Havia relação, chegava 500 jovens que saíam da escola 15 de novembro direto para um presídio. Isso mudou com o Estatuto da Criança e Adolescente. É lógico, muita gente vai dizer que foi assim que a violência aumentou e que, enfim, a criminalidade entre jovens cresceu, porque a lei é branda, mas ser condenado a vida inteira por um roubo de laranja é basicamente dizer que essas pessoas não teriam condição de participar de absolutamente de nenhuma instância dessa sociedade. Então, a mudança da lei, a mudança da perspectiva institucional fez muita diferença, né? E era um grupo que foi se constituindo do acaso. Professores das universidades, militantes da área do direito, militantes antirracistas, feministas, estudantes, gente que se reunia semanalmente para esse debate, para essa discussão e que durou anos fazendo todo esse trabalho em relação à construção de conselhos e tudo mais. Esse trabalho também me deu a oportunidade de ligar as lutas que eram muito caras a mim àquela mesma realidade. Então, por exemplo, o IPCN tinha todo um trabalho com meninos e meninas de rua. Esses garotos e garotas participavam dos encontros dos movimentos negros, frequentavam as aulas de capoeira do IPCN, tinha um espaço de leitura do IPCN, o IPCN tinha uma biblioteca, e esse espaço ficava aberto, né, praticamente tarde e noite. Então essas pessoas iam para lá, essas crianças, e ficavam lá lendo, brincando, assistindo capoeira ou conversando. E o mesmo foi com o movimento feminista, especialmente as mulheres negras que também levavam as jovens para os encontros feministas. Elas viajavam com essas jovens quando não podia e às vezes quando podiam, e às vezes nós, a equipe que trabalhava nesse projeto, levávamos também para os encontros de mulheres negras. Foi assim também que a gente foi vendo que havia uma diferença entre
ação que a gente propunha para meninos e meninas, e que muitas daquelas meninas não alcançavam outros níveis porque para elas era oferecido muito pouco. Se era oferecido pouco aos meninos, para elas quase nada. E, além disso, elas começavam a ter filhos muito cedo, cedo para mim, claro, e que fazia com que aí sim todas as outras possibilidades se fechassem, né? Porque até hoje, jovem que engravida, alguém condena ao isolamento, né? Então elas tinham pouca chance de frequentar a escola, pouca chance de participar de atividades, e o que tinha para elas era manicure, doméstica, costureira, o máximo, né? Que era oferecido como formação ou como possibilidade, né? Então esse projeto marca muito a minha trajetória, exatamente porque, se Silvia fala dessas múltiplas ações políticas, é ali também que eu vejo que não é possível olhar uma pessoa só sob um ponto de vista, só sob um ângulo, né? E aí a gente vai se encontrar na luta contra a AIDS, porque todo mundo achava que aquelas crianças e adolescentes estavam condenadas à morte pela AIDS. E então a gente entra nessa luta para a formação de educadores, para discussão de material sobre isso. Vamos ter vídeos lançados, materiais realizados, cursos desenvolvidos nesse processo, e logo tendo que também acompanhar a política que poderia trazer para esse grupo ainda uma condenação social que não era real, né? De fato, eles não estavam infectados pelo vírus HIV, mas tudo indicava, ou todo mundo achava, que essa seria uma boa oportunidade de morte, né? Então, todo mundo achava que eles estavam, então queriam testá-los, como testaram nas escolas, nos colégios internos, e também queria testá-los na rua, né? É aí também que a gente vai entrar no mundo da prostituição, que não é uma área muito fácil, mas que revela processos de violência contra a criança e o adolescente que fica na rua, e que é mascarada pela dificuldade financeira ou de alimentação, que essas pessoas acabam sendo punidas pelo fato de estarem expostas a esse processo de violência. Então, o violador, nada lhe é cobrado, mas para aquela menina que transou com aquele senhor de paletó e gravata, ela é cobrada uma moral, uma perspectiva que de fato só revela a sua própria vulnerabilidade, né? É nesse processo também, já ainda trabalhando com criança e adolescente, que eu participo da Fundação de Crioula, uma organização de mulheres negras, fundada por mulheres negras, coordenada por mulheres negras, que recebe um legado de diferentes organizações que nasceram e morreram desde o período da contemporaneidade, e que tem uma marca de ação política muito voltada para os direitos humanos, para a justiça, pensando nas diferentes mulheres que somos e nas inserções políticas que temos, né? Essas 10 mulheres fazem o que eu chamo de um alicerce que faz com que essa organização dure 27 anos. Ela acabou de completar 27 anos agora, em 2 de setembro, virginiana, então tem sempre aqueles problemas, né? E é uma organização que foi, ao longo do tempo, como todas as organizações de mulheres, se flexibilizando diante das necessidades das mulheres e tentando cada vez mais ampliar esse espectro de ação, pensando nisso. Ela também é inovadora porque ela inicia com a inspiração contra a esterilização em massa de mulheres negras. Isso faz com que a nossa responsabilidade em torno da saúde, não só pela nossa própria formação, mas em torno da saúde cresça bastante, assim como em torno da violência contra a mulher, não essencialmente uma violência doméstica, mas tudo que circunda em termos de violência em relação à mulher, especialmente a violência racial. E
para mostrar que, nesse caso, o que determina as nossas condições é a raça e que, por isso, é preciso olhar desde essa perspectiva para qualquer vulnerabilidade ou solução de problemas que a gente enfrenta. É também uma organização que dá passos profundos na articulação e organização do movimento de mulheres negras e também na ampliação do seu espectro internacional, de construção de redes ou participação de redes internacionais também, né? Nós somos uma organização muito frágil, porque apesar dos 27 anos, somos muito pobres, em que pese que temos equipe de muita qualidade, de uma produção intelectual, política profunda, mas como somos também uma organização negra, sofremos o racismo em igual medida, né? Hoje nós temos muitos desafios e um deles é seguir olhando para essa condição que vivem ainda as mulheres negras, pensando de que modo podemos sensibilizar a sociedade para olhar as mulheres negras sob outro ponto de vista, para pensar na possibilidade de suporte e apoio a essas mulheres, porque elas de fato são a base dessa sociedade, né? São o segundo grupo de recolhimento de impostos indiretos, quer dizer, depois dos funcionários públicos, quem sustenta essa sociedade são as mulheres negras. Estão presas ainda ao trabalho doméstico, na sua maioria, que fazem com que os nossos salários sejam, em média, muito baixos. Temos, de certa forma, um nível de escolaridade bastante importante, mas isso não é reconhecido no mercado ou nos espaços em que as mulheres querem, e ainda somos vítimas de uma violenta morte produzida pelo Estado, que não é só o tiro, né, dado pelo fuzil, mas é a morte materna que assola esse grupo profundamente e que faz com que sejamos vítimas de um genocídio em massa, em que pese que temos a maior responsabilidade de dar suporte à nossa própria comunidade, né? Morte materna é aquela morte que ocorre antes, durante e depois do parto. No nosso caso, inclui aborto, que é a terceira causa das mortes, terceiro motivo das mortes, né? O primeiro motivo são as doenças circulatórias, hipertensão, hemorragias, né? Que tem a ver com esse processo circulatório, de mudança da pressão arterial. O segundo tem a ver com as infecções causadas por diferentes processos e o terceiro motivo é o aborto. A morte materna e a violência contra mulheres negras são um conjunto de ações que tornam visível a iniquidade que essas mulheres vivem, especialmente no campo da saúde, né? Porque elas revelam que não falta técnica, não falta recursos, não falta pessoal habilitado, não falta medicamentos, não falta absolutamente nada. Mas na sua hora entra o racismo institucionalizado, a discriminação que acaba levando elas à morte. Hoje a Crioula tem 4 níveis de atividade. Uma que pensa as novas tecnologias em torno da ação política e do suporte para que essas mulheres possam falar por si, se organizarem e participarem como sujeitos políticos. A outra tem a ver com o incremento da sua própria ação, quer na sua região, na favela, na periferia, nas suas instituições, que permitam que elas ampliem sua capacidade de intervenção nessa realidade. A outra tem a ver com a ação política produzida por nós mesmas em relação às injustiças,
ao sistema legislativo, ao sistema executivo e judiciário, naquilo que traz prejuízo às mulheres, né? Depois, a sua memória e o reconhecimento do seu pensamento. Então, nós também produzimos e reproduzimos as suas histórias, as suas ideias, a sua maneira de agir, de organizar, para que a sociedade conheça e incorpore esses processos como parte do seu patrimônio. Como que isso é divulgado? Publicações, contando essas histórias, é bem interessante. Temos vários livros que fazem isso. Tem um que é fácil de achar na internet, que é um material produzido pela Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, chamada Mulher Negra em Primeiro Lugar. Agora nós lançamos um sobre negras na história, falando de mulheres contemporâneas e suas histórias, artistas, ativistas, senhoras que produziram na sua comunidade ou na sua família algo que revela a sua maneira, a sua estratégia de pensar e agir. Contamos suas histórias no site da própria organização, dando não só sua importância política, porque, por incrível que pareça, não é só um feito coletivo, é também aquele feito que estrutura um pensamento e um modo de agir daquela mulher. Então você tem a produção acadêmica, claro, mas você também tem mulheres que vão constituindo estratégias de sobrevivência, de articulação política, de organização institucional e familiar, que nos dão ideia de por onde seguir. Por isso a gente sempre diz que nossos passos vêm de longe. Não é uma retórica dizer, porque nós estamos aqui desde 1500 e pouco. É para dizer que a nossa trajetória, o modo de pensar as mulheres vem de muito tempo. Então você tem uma rainha Maqueda que casa com Salomão, que não era rei, né? E que é só a sua terra para poder passar para o outro lado do território onde ela não conseguia comercializar, porque ela comercializava na África toda, mas aquela região ela não alcançava, só tinha um jeito, casando com aquele sujeito para poder passar, né? Ela morre na história, mas a sua história é de uma estratégia vitoriosa de comercialização, por exemplo. Como a própria Nefertiti, que teve que catar os pedaços de seu irmão espalhados para poder constituir a virilidade do seu povo, né? Ou de uma Dona Zica, que hoje com quase 90 anos, com 2 universidades, né, Serviço Social, Pedagogia, institui desde os 8 anos uma ação política contra a exploração das domésticas, funda a primeira associação de empregadas domésticas, se candidatou a diferentes momentos da política, foi uma liderança de favela por muitos anos, buscando entender, inclusive, os processos de violência que viviam as favelas, desde a década de 80, pesquisando, produzindo informação sobre isso, né? E hoje ainda mantém um grupo de saúde lá no seu bairro para debater saúde com as mulheres negras, né? Então você tem diferentes experiências nacionais, internacionais, que mostram que se estamos vivos é porque construímos uma estratégia salutar para chegar até aqui, né? Sem contar na minha própria mãe de santo, Mãe Beata de Iemanjá, e na sua antecessora e nas outras que construíram espaços de enraizamento, interlocução, suporte econômico, valorização de grupos de população negra, né? De grupos de homens e mulheres negras, para se constituírem como sujeitos na vida, né? Inclusive integrando outros grupos raciais, integrando a sua comunidade ao entorno. Então, efetivamente, tem estratégias muito importantes que precisam estar à frente, né? Precisam ser visibilizadas para a sociedade brasileira, porque não fala só de integração, fala da necessidade de suporte para que a diferença seja um valor entre nós, né? E na medida que essa diferença é um valor, a gente pode conviver harmonicamente, tendo algum tipo de vínculo, né? Porque, infelizmente, a nossa elite não tem vínculo nenhum com essa população.
Para ela, tanto faz morrer como estar vivo, não importa. Desde que lhe sirva, é o suficiente. Então, essas mulheres vão construindo essa estratégia. Então, se você pensar que nós vivemos quase 400 anos de escravidão e somos a maior parte da população, significa que nós somos muito inteligentes, muito espertas na construção de estratégias que mantêm vivos os outros, né? Gente que passou fome, que sofre violência, gente que vive em más condições, gente que não tem acesso à água, gente que não tem acesso à terra, gente que come pouco, gente que tem a capacidade de formação social e política, mas que vive sob o terror, né? Então, é uma inteligência de uma superioridade que fica soterrada sob o racismo. E que o que a gente faz é todo dia contar isso, como é, porque é, né? E gente, sob meu ponto de vista, muito gentil e amável, né? Porque, imagina, deixar essa elite viva cozinhando para eles, deixar essa elite viva limpando a sua casa, deixar essa elite viva sem nenhum arranhão, é gente muito generosa, né? Eu acho. Vocês têm alguma articulação com o Gueledé? Ah, é profundo. O Gueledés é a nossa irmã mais velha. Não que não exista outras, existem outras sim. Há organizações já no Brasil com quase 50 anos, organizações de mulheres que sobreviveram a esse processo, né? Mas nós efetivamente fomos construindo ao longo da nossa existência uma relação muito particular, não só com essa organização, porque somos fundadoras da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, né? Hoje coordenada pelo Odara, pelo Bamidele, a Rede de Mulheres do Paraná e outras que eu não lembro, Imena, são tantas outras, mas ao longo do nosso tempo, da nossa existência, o Gueledés tem sido uma parceira de primeira hora, né? Não só dando suporte para que a gente possa alcançar recursos que não alcançávamos mais, mas também na divisão e na construção de estratégias em relação à ação política das mulheres negras, né? É com o Gueledés também que nós fazemos as nossas primeiras inserções no mundo da ação internacional, tanto na ONU quanto na OEA, e pensamos sempre juntos quase tudo que gira em torno das mulheres negras. E também somos fãs delas, né? A nossa perspectiva para o futuro, é estranho te dizer isso, né? Mas é mais ou menos assim, ela não se constitui agora, essa perspectiva do futuro, né? Ela já vem de algum tempo. Lembrem que em 2015 as mulheres negras saíram em marcha para dizer que o que estava acontecendo até aquela hora não era bom para nós. E a gente vai falar do racismo, da violência e vai dizer, olha, temos uma possibilidade. Se a gente muda o padrão de civilidade, se a gente o baseia em outras regras, especialmente aquela milenar da nossa própria região, que é o bem viver, possivelmente a gente consiga alcançar níveis de vida mais saudáveis, mais duradouros, etc. Então, a nossa estratégia continua essa, de chamar a sociedade a pensar um novo padrão de vida onde o racismo não exista. Mas hoje, assim, diretamente falando, o nosso principal desafio é ficar vivo, porque a política de violência cresceu bastante e ela cresceu com a aquiescência da sociedade. Então, aqueles setores que ao longo do tempo foram obrigados a pensar numa política de igualdade, olhando a população negra como a principal vítima de toda discriminação, violência e de desigualdade, hoje está afirmando que podem nos matar. Então, o nosso desafio está em acordar e dizer, fulano, não é bem assim. É um desafio profundo, porque ele requer não só uma linguagem atual que permita engajar novas pessoas na luta contra o racismo, como nós fizemos, engajamos organizações, engajamos lideranças, engajamos personalidades,
Inclusive vocês, se falam de periferia é por causa disso. Mas não foi suficiente para fazer com que esse quadro mude. Então, talvez a nossa linguagem ainda não tenha alcançado um nível de refinamento que permita a pessoa perceber que não existe democracia com base no racismo, não existe democracia que vê acumular tantos corpos e acha que essa sociedade é saudável, que essa sociedade é boa para todo mundo. Então eu acho que o nosso principal desafio é esse. Se a gente consegue ficar vivo, é possível que a gente convença meia dúzia, mas se a gente não conseguir, né? E esse não é um problema atual, esse é um problema antigo. Só que hoje ele se estrutura com base num pensamento da sociedade de que, de fato, é preciso exterminar determinados grupos sociais. E é disso que a gente está alertando hoje, que tipo de sociedade a gente está escolhendo. A sociedade de uma minoria para usufruir dos bens e serviços, ou a gente vai conseguir dividir, né, o famoso pão com todo mundo. E por isso a violência tão querida como ferramenta, como processo político. Não é para resolver o roubo da esquina, é basicamente para decidir como será feito a partilha desses bens produzidos na sociedade. E para isso, quem deveria estar se sentindo desafiado são outros grupos, porque se eles seguirem nessa escolha, por mais inteligente e legal que a gente seja, a gente não vai conseguir. O número de mortes cada vez aumenta mais. A Lei 10.639, que depois foi modificada para 11.641, é uma lei que obriga o ensino da história da África e dos afro-brasileiros em todas as repartições de ensino público e privado, no sentido de recuperar a memória, o pensamento, a história de negros e negras no país. Ela é, na verdade, uma estratégia antiga do movimento negro, ela é muito antiga. E quando Lula entra, ela já estava preparada no Congresso, já tinha passado pelo Congresso, não tinha sido promulgada, e ele vai então à cena como seu primeiro ato político em relação à questão racial. Ela é uma estratégia para dizer que essa memória e essa história precisa ser resgatada, porque é assim que você constitui a história de um país. Esse país não foi um país que se ergueu somente com portugueses ou com uma falsa história dos povos indígenas. Quer dizer que um país que tem 400 anos, que vive 400 anos de escravidão, e que boa parte desses 400 anos só tinha negros e índios aqui, né? Um tantinho de branco, quer dizer que tudo que está produzido aqui não foram os europeus que construíram. Inclusive essa própria ideia de cidade, de vida, de modo de agir, da experiência da vida, não era desses grupos, ao contrário. Então essa lei vem nesse sentido, de recuperar essa memória como parte do reconhecimento, da integração e do processo de desenvolvimento da sociedade. Agora, o que ela encontra pela frente? O de sempre, racismo. Não o racismo porque alguém disse, essa lei não cabe aqui, vou fazer oficina para o dia 20 de novembro. Não é nada disso. É que ao reconhecer a presença, a participação e o legado, você é obrigado a entender o processo de desigualdade do racismo e a agir sobre ele. E quem vai fazer isso? Se essa sociedade continua afirmando que esse tema não existe, que essa questão não faz sentido, que não se deve nada a essa população. Mal, às vezes tem pena de índio, né? Se a gente fala muito de negro, alguém levanta... E o indígena? Quando não fala do indígena, fala do branco pobre, para dizer que, não é bem assim, vocês estão enganados. Isso é a estrutura do racismo brasileiro. E é por isso que a gente acha que ele é sutil, é por isso que a gente acha que ele é ameno,
que é inconsciente, como se ninguém ganhasse nada com isso. É só uma pessoa desavisada atravessando a rua, sabe? Aí o carro bate, mas estava só atravessando a rua na faixa, não é bem isso. O racismo é esse carro que bate. Esse carro que sabe que alguém está atravessando na faixa e quer acabar com a pessoa assim mesmo, porque sabe que deve parar. E ao negar a existência da lei, não está negando um trabalho a mais a ser feito, está negando a própria existência. Porque se a humanidade começa na África e eu não conto isso para ninguém, a sociedade vai continuar pensando que o mundo começou na Grécia. Inclusive a democracia nasceu lá, e inclusive aquela democracia que a gente quer viva até hoje, né? Só daqueles que podem, né? E devem. Então, esse valor de um outro padrão de civilidade é rompido quando você começa de fato a estruturar esse ensino. Agora vocês pensam bem, que faculdade ruim que nós fizemos até hoje, né? Que não estuda a África, não estuda o resto do mundo. Que geografia é essa? Que história é essa? Que matemática é essa? Que língua é essa? Como? Como uma parte do mundo, uma parte considerável, fica escondido, como tudo se concentra num único continente, nem a nossa própria história é bem contada, né? Isso é a estratégia do colonizador, né? Do padrão de civilidade que mostra que a verdade é isso. A verdade é o branco, o puro e o belo, é isso. E tudo que vier contra isso se fará uma luta constante para que derrube qualquer possibilidade disso esvair. Por isso, às vezes, a pessoa fala assim para mim, diga-se de passagem, crioula tem uma representação no Ministério Público perguntando por que a Lei 10.639 não é aplicada. Sempre vem um relatório do Ministério Público com um relatório da Secretaria Municipal de qualquer cidade, dizendo assim, nós comemoramos o 20 de novembro. Aí todo mundo que vai fazer esse parecer diz assim pra gente, aí vocês devem negar, porque a pessoa está comemorando o 20 de novembro. Eu falei, pelo menos ela reservou aquela data para dizer que tem negro, que eles eram escravos, que não sei. Alguém vai se revoltar um dia contra isso. Mas tem gente que não quer nem saber que tinha 20 de novembro, né? Então, é mais ou menos esse processo que essas leis querem romper. Elas querem dizer que essa estrutura do racismo não passa só pelo processo de discriminação, que ela está tão arraigada no modo operante do Estado que ela é capaz de negar a existência de uma boa parte do mundo para poder manter seu padrão de civilidade atual. E é por isso, Numa, que mais do que o Estado é a sociedade brasileira que age assim. Geralmente quando eu vejo alguém dizer o Estado matou, sim, o Estado matou, mas o Estado não é um ente vivo sem a sociedade. A sociedade é que instrui, constrói, mantém um processo e o Estado às vezes está maleável ou não para determinados processos. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, né? Mas a sociedade se mantém não só na linguagem do dominador, mas se mantém afirmando que esse é o padrão que ela quer ver espelhado na sociedade brasileira. E a gente sempre acha que o cara votou errado, que o cara não sabe ler e escrever, por isso ele votou no atual presidente, que ele que escolheu, ele que estava enganado, que a gente não fez o trabalho de base. Será mesmo? Será que esse padrão não se repete exatamente porque essa sociedade faz de tudo para manter esse padrão vivo na linguagem, no modo de agir, nas decisões coletivas, nos processos de cidadania? Por que até hoje ser cidadão é bom para pobre e não é bom para classe média? Por que não é bom? Classe média tem horror de cidadania. Eu sempre falo com um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele aqui, nossas organizações deviam fazer projetos para educar a classe média, para ela saber que cidadania é isso, é entrar na fila, é escolher esperar a sua vez, é ter metade do bolo, não o bolo todo, não é poder guardar aquilo que é para culpa coletivo, ela não pode se apropriar.
Isso aqui é fruto do trabalho da sociedade. Aí vem um grupo e se apropria. Não pode ter cota, não pode ter bolsa de iniciação científica, não pode ter nada. E vai me dizer que aqui tem padrão de qualidade? Claro que não, sabe? Tem uns professores que leem 10 livros no ano, tem outros que não lêem nenhum. Ele só vai repetindo aquilo que aprendeu um dia, sabe? Por quê? Porque ele nunca é questionado pela sociedade. Ela não entra a porta dentro, sabe? Nem a conservadora, nem... Bom, a conservadora já fica, né? A nova não entra para dizer isso não pode, isso não quero. Por isso incomoda tanto negro na universidade. Não é nem porque eles fazem, não. É só porque eles podem questionar. Podem até nem nunca questionar. Mas só o fato de já estar, questiona o modo, o processo, a decisão, a escolha, né? E lógico, questiona também se o que você está dizendo quer saber mesmo. Então, e aí eu volto lá para a sua questão sobre o resgate da origem. É falso, nós mulheres negras somos o único grupo na sociedade brasileira que mantemos os ancestrais como os nossos orientadores políticos e para a vida atual. Somos os únicos que buscamos na história, no passado, no presente, alimento para seguir a vida. E as nossas personalidades não são aquelas que venceram a batalha do racismo ou que são reconhecidas pela sociedade. É as mulheres do dia a dia, é a minha mãe. A minha mãe fez a melhor estratégia, ela não fez Lúcia Xavier? É isso. Ela tem a melhor estratégia. Pergunte à sua avó, ela tem a melhor estratégia. A pessoa que você é resultado dessas mulheres que te constituíram. A presidente da Libéria pode ser a pessoa mais fantástica do mundo, eu creio que sim, pelo trabalho que aquelas mulheres fizeram para poder constituir o voto igualitário entre mulheres e homens naquela sociedade. Ela me inspira, eu acho fantástica, acho fantástico. Mas eu acho fantástico aquelas centenas de mulheres que pararam de ficar vendo seus filhos morrerem, fingindo que aquilo era um problema de moral e resolveram questionar o Estado brasileiro sobre a morte dos seus filhos. Vocês querem, elas não aprenderam com ninguém, com partido nenhum, com manual nenhum, com Marx nenhum, com Engels nenhum, com Roberto Campos nenhum. Elas aprenderam no dia a dia, na vida. Elas fazem uma defesa, elas mudam a relação com o Estado, elas mudam a relação com a sociedade a partir daquele posicionamento. Elas escancaram, botam a cara do filho aqui, ó, dizendo ele não está esquecido, a voz dele é minha voz. Eu preciso de mais alguém assim? Claro que não. É lógico que quando eu vejo qualquer figura africana que se levanta em relação às injustiças, ela me inspira, né? Mas eu vejo também que nós temos aqui um legado de mulheres que elas construíram a nossa origem. Você imagina você viver 400 anos que você não sabe quem é seu avô, seu pai, não sei o quê, porque isso também é próprio desse padrão de civilidade, né? Mas elas construíram a nossa origem. Meu primeiro ancestral é o Exu que produz o fogo. Sem fogo não tem vida. Acabou, entendeu? E daí elas vão construindo vários outros processos até chegar meu pai e minha mãe. Ainda dizem que eles são a base da minha existência. Ainda dizem que eu só vou produzir ancestralidade se eu agir coletivamente com bom caráter, né? Com a capacidade de produzir nessa sociedade uma vida digna. Não precisa de mais ninguém, não. É lógico que elas são bem-vindas sempre para nos inspirar, para nos ajudar a questionar a realidade, para utilizar os instrumentos que elas utilizaram para nossas vidas, para melhorar essa vida na sociedade, para mostrar que há outros processos, mas tem muita gente do nosso lado fazendo isso. E se a gente levanta cada uma delas, já é suficiente para a gente poder compreender qual é a nossa origem, né?
especialmente para alguém que viveu 400 anos de aniquilamento. Nós não vivíamos 7 anos, né? Negros escravizados não viviam 7 anos, não tinha nem preto velho, né? O povo adora falar do preto velho. Nem dava para esse tempo, esse negócio de 100 anos foi muito tempo depois que negro vivia 100 anos. Um escravo vivia 7 anos. É a média de vida. Sem esquecer que eles chegavam aqui, a maioria crianças. Então, sabe, o que essas pessoas fizeram? Elas do inferno tornaram paraíso. Elas mudaram elas usaram toda a capacidade física e intelectual delas para produzir nessa sociedade o que nós somos. E eu tenho muito respeito por essa história, sabe? E eu não estou voltando à escravidão para dizer que a gente está preso lá, não. Eu só estou voltando à escravidão para dizer que merda que vocês fizeram e olha o resultado, sabe? É um resultado louvável. Nós somos 54% da população, não era para ser nenhum. Né? Tem lugar aí que não tem nenhum. Tem meia dúzia, né? No Chile tu tem que catar lá. Né? Pela quantidade que entrou, pela quantidade que sobreviveu, né? Então eu penso assim, eu penso que ninguém mais do que as mulheres negras reconstituíram essa origem e deram para nós uma história própria e nos enraizaram, sabe? Fizeram com que de novo a gente compreendesse o sentido coletivo, o sentido da vida, o sentido da ancestralidade, o sentido da comunidade, refizeram todo o padrão e ainda por cima lutam contra outro padrão, que é de dominação total, né? É como eu chamaria de como uma... Não ia falar uma coisa que não era tão bonita quanto a da Toni Morrison, por isso que eu voltei atrás. Mas é como se a gente plantasse uma semente e não soubesse o que é, sabe? Se vai dar flor, se vai dar fruto, se é bonita, se é espinhosa, se é venenosa. Para elas isso não existe, né? Mulher negra planta e depois organiza. Ela não quer saber se vai dar flor, se vai ser espinho, se vai ser venenosa, se é cheirosa, se é mal cheirosa, ela só planta. Quer dizer, ela germina, ela dá a vida e estabelece isso como um bem para ela, né? E é isso que é, sabe? Acho que não tem outra possibilidade. Agora, numa sociedade que nem a história da África é contada, né? Poder pensar, e hoje não pode ser até a primeira-dama da França vai ser avacalhada, poder pensar nessas mulheres como mulheres que são inspiradoras hoje é muito importante também, né? Você poder trazer não só ela, como as outras que estão na luta política em África ou na diáspora, dizendo também que o feminismo não é suficiente, dizendo que querem outro tipo de relação no mundo, é importantíssimo, né? Por isso elas nos influenciam tanto, como Bell Hooks, Angela Davis, mas mais do que uma Sueli Carneiro, né? Mais como uma vovó... esqueci o nome dela. Não, uma vovozinha que tem aqui que trabalhava como doméstica e juntava o dinheiro para a filha vir, uma das primeiras alunas da cota da UERJ, e ela da faxina, ela juntava um dinheiro para sustentar a filha na UERJ, né? A neta na UERJ, né? A mãe dessa menina morreu e ela seguiu cuidando. Essa é Zica, não, o apelido dela não é Zica não, vou lembrar. Nós fizemos agora a história dela. Mais que isso, né? Tem muitos exemplos que se a gente também quebra o racismo entre nós, porque ele só funciona porque a gente sofre por ele, sabe? Eu sempre costumo dizer que se o racismo não vencer a gente, esse mundo era outro. Mas vence, né? A gente fica tomado por ele, a gente se sente inferior, se sente discriminado, se sente menor, incapacitado, violentado, arrasado. Ele vence a gente. Então a gente quer sempre o lugar de cuidado, de respeito, de prestígio, mas que no fundo, mostra que a gente também ajuda
a aprofundar essa vala se a gente não olha para trás e vê a qualidade que o nosso povo tem, sabe? Eu costumo dizer, eu não me sinto envergonhada se alguém acha que eu sou doméstica, se alguém acha que eu sou prostituta, se alguém acha que eu sou babá, cabeleireira, lixeira, não me importa. Eu sou uma mulher negra, por isso eu sou isso tudo. E aí isso alivia essa ideia que você tem que estar sofrendo, que tem racismo na universidade, que ninguém vai deixar você ir, que ninguém vai deixar você passar, porque essa é a estratégia do racismo, sabe? É tirar o valor, inclusive de nós mesmos, sobre isso. Então, eu ficaria aqui com as nossas, apesar de entender o valor que todas essas têm sobre nós, sabe? É porque eu acho que o feminismo, que você está dizendo, esse surto de feminismo negro, eu acho que o feminismo é isso, não é outra coisa. Não existe aquele do passado, é esse que morreu. Porque assim também como morreu o modo de eu pensar mulher negra, sabe? Claro, porque a sociedade muda. Essas mulheres jovens negras, elas tomam o feminismo como um importante processo e diz que ele só é bom porque é negro. E elas não falam o contrário, que estão enegrecendo, como disse Sueli. Elas estão dizendo que o que é feminismo hoje é o feminismo negro. Elas estão dizendo que aquele não existe mais. Assim como não existe mais a luta da mulher negra que eu ancoro como alguém que vem de uma luta anterior, né? O que eu acho que hoje nós temos de importante na luta do direito da mulher, a partir da ação das jovens, com o mulherismo, com o feminismo negro, com o afrofuturismo e outras tendências mais? Eu acho que nós temos resultado dos processos da sociedade. Elas são outras mulheres, vivem em outros contextos, têm outra formação, têm outro tipo de vida. Elas têm também a possibilidade de negar a sua existência a partir do racismo. O que é negar a sua existência a partir do racismo? É dizer para você que o seu racismo não importa para elas, que você não importa. O que importa é que essa sociedade precisa compreendê-las e aceitá-las como elas são. É aquilo que no passado nós buscávamos um padrão em que integrasse, que dissesse tudo bem, você pode ficar com a sua branquitude desde que aceite a minha negritude. Para elas isso não existe mais. E isso é um avanço. Por que é um avanço? Pode me desagradar e até te desagradar, mas é um avanço justamente porque o que elas estão dizendo é do modo que eu vejo a sociedade, do modo que eu penso a vida, do modo que eu quero viver, o racismo não cabe. Então você também não cabe, se você quer ser a pessoa que articula o racismo contra diferentes grupos na sociedade, que articula as injustiças contra diferentes grupos na sociedade, que articula violência contra determinados grupos na sociedade. Vai dar aí alguma coisa? Não sei, não posso. Eu gosto de uma adivinhação, mas acho que eu não sei adivinhar. Mas uma coisa é certa, é completamente diferente daquilo que eu fui como jovem, como que você foi como jovem. E por isso eu te digo, se existe feminismo hoje é porque elas carregam essa ideia de feminismo. Porque aquele feminismo já acabou há muito tempo. E talvez, por uma questão de DNA, a gente continua dizendo que é feminista, o outro continua dizendo que é feminista negra, ou até por vício, né? Como diria aí mas o que elas fazem é outra coisa. E elas não têm medo do desafio. Elas estão nas universidades, elas estão nos serviços públicos, elas estão nas empresas, elas estão em outros lugares que nós nem alcançamos, como militantes preparadas, com nível universitário. E elas podem sair por aquela porta fora sem a menor culpa. Eu ainda pensaria da aposentadoria, elas não estão nem aí para isso. O que elas querem é outro mundo, um mundo em que essa condição, essa diferença seja respeitada, querida, amada. E talvez por isso mesmo elas busquem em tantos conceitos, em tantas nomenclaturas, o que seria aquilo que seja mais adequado à vida
de uma mulher negra, né? Ou de uma preta, né? Porque enquanto a gente pensava no feminismo, ou mesmo em outras ideologias, como processo que poderia fazer com que o racismo desaparecesse e a sociedade se tornasse igualitária, para elas isso não importa. Então, não sei se o mulherismo